Olá, para você que não me conhece, eu sou o professor Ederson Félix e hoje vamos trabalhar com mais 3 questões da parte geral relacionada ali à incapacidade e emancipação. Vamos ver o que já foi cobrado na prova da OAB. Acompanhe comigo a questão. Gustavo completou 17 anos de idade em janeiro de 2010. Em março de 2010, colou grau em curso de ensino médio. Em julho de 2010, contraiu matrimônio com Beatriz. Em setembro de 2010, foi aprovado em concurso público e iniciou o exercício de emprego público efetivo. Por fim, em novembro de 2010, estabeleceu-se no comércio abrindo um restaurante. Você vai lembrar aqui da parte da emancipação. Nós temos que ele tem 17 anos de idade. E aos 17 anos, regra geral, você ainda não está emancipado. Você é relativamente incapaz. E existem as situações da emancipação legal que nós aprendemos, que é pelo casamento, pela colação de grau em ensino superior, aprovação em concurso público efetivo, exercício e renda própria, economia própria. Então nós estamos percebendo que em várias situações aqui são semelhantes ao que está na emancipação. E a pergunta é quando que cessou para ele a incapacidade civil. Então qual foi o primeiro momento em que cessou para ele a incapacidade civil? E aí nós temos no momento em que iniciou o exercício do emprego público efetivo. Quando que se deu o emprego público efetivo? O emprego público efetivo foi em setembro de 2010, ele foi aprovado em concurso público e iniciou o exercício de emprego público efetivo. Nós temos que em março de 2010 colou grau em curso de ensino médio. Curso de ensino médio gera a emancipação? Não. Nós sabemos que aqui então essa afirmativa está errada, porque é ensino superior. Em julho de 2010 contraiu matrimônio com Beatriz. Ora, o casamento sim é uma forma de emancipação. E em novembro de 2010 estabeleceu um comércio ainda, comércio de restaurante. Então vocês vão perceber que nós temos que em 2010, julho de 2010, ele casou, setembro de 2010 ele foi aprovado. Então em julho de 2010 aqui, ele foi emancipado, emancipação legal. E a letra A fala, no momento em que iniciou o exercício do emprego público efetivo, não, essa aqui não é. No momento em que colou o grau em curso de ensino médio, não, impossível aqui. No momento em que contraiu matrimônio, certo? No momento em que se estabeleceu no comércio abrindo um restaurante. Resposta correta, letra C, que foi o momento em que ele casou. Primeiro ato que tornou a emancipação dele. Resposta correta, letra C. Então vamos reforçar aqui o aprendizado. A menoridade cessa aos 18 anos. Aos 18 anos cessa, quando você completa aos 18 anos, cessa a sua menoridade. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Então, instrumento público independentemente da homologação judicial. Ou por sentença do juiz, quando ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Então, aqui exige idade mínima de 16 anos. Pelo casamento, também pelo exercício e emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior e pelo estabelecimento civil e comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completos tenha economia própria. O caso no exercício anterior foi a questão do músico que ganhava R$ 3.000 como artista com 17 anos, aqui ele já estava emancipado. Com a relação de emprego, prova-se pela carteira de trabalho, CTPS, carteira de trabalho e previdência social aqui. Então nós temos aqui as formas de emancipação, artigo 5º, parágrafo único, confere a leitura, faça a leitura do chamado de MEC e faça as anotações. Partindo para a próxima questão. A personalidade civil da pessoa natural tem início a partir do nascimento com vida, independentemente do preenchimento de qualquer requisito psíquico? Perfeito. A capacidade civil da pessoa natural começa do nascimento com vida. Nasceu, respirou, passou a ter personalidade jurídica. Considerando ele que o direito é assegurado o direito ao nascituro, desde a concepção, que está lá no artigo 2º. Mas o Código Civil adotou a teoria natalista.
Letra B. O indivíduo de 16 anos de idade, ao contrair casamento, adquire a plena capacidade por meio da emancipação, correto, voltando à condição de incapaz se 1 ano depois do casamento sobrevier a separação judicial. Errado. Casou, emancipou. Se separar depois não interessa. Casou, emancipou. Letra C. Na sistemática do Código Civil, não se admite a declaração judicial de morte presumida sem decretação de ausência. Errado! Olha lá no artigo 7. Admite sim a declaração judicial de morte presumida sem decretação de ausência. E letra D. A existência legal de pessoas jurídicas de direito privado começa com o início de suas atividades jurídicas. Errado. Artigo 45. Confere lá no artigo 45. Para que a pessoa jurídica possa ter personalidade, é necessário o registro dela nos órgãos competentes. Por exemplo, o empresário. O empresário é registrado na junta comercial ou registro público de empresas mercantis. Já a sociedade simples é registrada no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Então guarde isso. Empresário, pessoas jurídicas, elas são registradas, para que ela passe a ter personalidade jurídica, é necessário o registro no órgão competente e não com o início das atividades. Então a resposta correta é a letra A. Aí eu apontei aqui os artigos só para que a gente possa reforçar. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Lá no artigo 5º. Cessará para os menores a incapacidade pelo casamento. Artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem a decretação de ausência. E artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição de ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessárias, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações que passar o ato constitutivo. Vamos para a última de hoje. Essa última eu tirei de um outro concurso, não da prova da OAB, mas vocês vão perceber que todos os concursos cobram no mesmo nível. Então não há muita diferença. O importante é que você memorize. Não existe aprendizado sem memorização e não existe memorização sem repetição. Então vamos repetir. Quanto à capacidade civil, considere: os menores de 16 anos são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Perfeito. Menor de 16 é absolutamente incapaz. E se ele praticar um ato, o ato será nulo se ele não tiver representado. Absolutamente incapaz tem que ser representado. Relativamente incapaz tem que ser assistido. 2. Os menores de 18 anos emancipados e também os maiores de 18 anos que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Ora, os menores de 18 anos emancipados, eles não são incapazes relativamente, eles já são emancipados. Se eles são emancipados, eles têm o quê? Plena capacidade para praticar os atos da vida civil. Então a 2 está errada. 3. Cabe à legislação especial regular a capacidade dos indígenas. Perfeito, é isso mesmo que está lá no artigo 4º do Código Civil. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Então nós temos a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. 4. A incapacidade cessará para os menores pela concessão dos pais ou de um deles na falta de outro, mediante instrumento particular? Não, tem que ser instrumento público. Instrumento público. Independentemente de homologação judicial, está correto isso aqui. Então a 1 está errada, a 1 está correta, a 2 está errada, então aqui nós temos a 2, a gente já elimina esta opção. Aqui nós temos 2 marcado, elimina essa opção, 2 aqui. A 4 está errada e a resposta correta, 1 e 3. 1 e 3, resposta letra E. Bom, terminamos mais um bloco de aula falando aí da parte geral de direito civil. E a frase de hoje é:
Obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você vê quando deixa de focalizar as suas metas. Pare de colocar obstáculos na sua vida. Foque as suas metas. Pare de pensar que as coisas são difíceis. Pare de imaginar que só você tem dificuldades. Acredite no seu potencial e você vai alcançar os seus objetivos. Tenha foco, tenha meta a ser cumprida e cumpra os objetivos. Até mais e até o próximo bloco.